Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alain. Vamos para mais uma videoaula de geografia. Nunca é demais lembrar, vocês têm o professor de geografia na escola e aqui vocês têm aulas de revisão de geografia nesse canal da CEMED pelo YouTube. É mais uma ferramenta para contribuir com o ensino-aprendizado de vocês nesse momento extremamente difícil, pandêmico que nós estamos vivendo. E a nossa aula de hoje, nós vamos abordar um assunto muito gostoso, muito bacana de se trabalhar, que é a origem e o desenvolvimento da indústria. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte agora, nós vamos abordar a origem da indústria e a primeira revolução industrial. Não só a origem e a primeira. E depois, na segunda parte, a segunda e a terceira revolução industrial. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Deixa eu colocar para vocês aqui todo o quadro que eu preciso. Nunca é demais lembrar que antes da indústria existiram dois modelos produtivos que antecederam a indústria. Foi o artesanato e a manufatura. Então vamos entender rapidamente, vocês estão no nono ano, já estão praticamente terminando o ensino fundamental, já estudaram isso aqui, vamos apenas relembrar. O artesanato era um modelo produtivo característico do século XV para trás, século XV, XIV, XIII, durante o período feudal. Ele se caracterizava por uma única pessoa ser responsável pela produção de um produto. Normalmente essa pessoa possuía alguma aptidão, alguma habilidade, algum dom com que ela nasceu, ou ela aperfeiçoou, ou ela aprendeu, e essa pessoa fabricava sozinha todo um produto, seja uma roupa, seja um objeto de uso agrícola, como uma enxada ou uma foice, caso ele fosse um ferreiro, se fosse uma roupa seria um costureiro, seja um calçado, se fosse um sapateiro, mas o importante no artesanato era uma única pessoa responsável por produzir sozinho aquele produto. Todas as etapas da produção era desenvolvido por uma única pessoa. E o trabalho era eminentemente manual, 100% manual. Ele usava algumas ferramentas rudimentares, como um serrote, como um martelo, como uma agulha com linhas. Era trabalho manual, individual. A produção era muito lenta. Demorava dias, demorava semanas para que a pessoa conseguisse produzir, concluir um produto, né? Aí os anos foram passando, as décadas foram passando, os séculos, a população foi crescendo. Nós estamos falando na Europa, berço da civilização ocidental. A população foi crescendo, a procura por produtos foi aumentando, um novo modelo produtivo foi necessário surgir para atender uma procura cada vez maior por produtos. Esse modelo vai ser a manufatura. A manufatura é um modelo produtivo diferente do artesanato, porque na manufatura existe uma divisão de tarefas. Ou seja, eu coloco 5, 10 pessoas para produzir aquele par de sapatos, ou aquela enxada, ou aquela foice, ou aquela muda de roupa. Mas eu faço o quê? Pego e divido as tarefas entre essas 10 pessoas. Presta atenção, não são 10 pessoas, cada um produzindo uma roupa. Não. E 10 é só um exemplo meu aqui. Estou falando que são várias pessoas, mas todos produzindo um único produto. O que vai haver agora é uma divisão de tarefas. Isso vai permitir um aumento da produção. Ao dividir tarefa, um só corta, o outro só costura. Se for para produzir um sapato,
Um só mexe com a madeira, o outro só mexe com o couro, o outro só mexe com a borracha para colocar o solado. Agora, você consegue produzir, por exemplo, 5 pares de calçados num único dia. O que antes, com um artesão, ele demorava 5 dias para fazer um. Agora eu consigo fazer 5 pares num único dia. Quer dizer, você vai ter um aumento da produção bem maior para atender a uma procura de uma população que só crescia. Então, essa é a grande diferença entre a manufatura e o artesanato. É a divisão de tarefas. Mas ambos são trabalhos manuais. O próprio termo manufatura, manu, vem de manual. Bom, mas aí chegamos aonde eu quero agora, que é o assunto da nossa aula. Chegamos na indústria, também chamada de maquinofatura. Está na cara porque maquinofatura. É a máquina que vai produzir um determinado produto. A indústria, galera, está aqui, segunda metade do século XVIII, aproximadamente 1750, 1760 para frente, é o que os historiadores consideram como o berço, o advento da primeira revolução industrial. Na Inglaterra, aqui, olha o assunto aqui agora, é aqui, onde? Na Inglaterra. Quando? Segunda metade do século XVIII, 1750 para frente. O que? A máquina hidráulica, depois a máquina a vapor e o tear mecânico. Vamos entender isso. As principais indústrias, a grande indústria na primeira revolução industrial era a indústria têxtil. A indústria de roupas, de tecidos, até porque, repito, havia uma população crescente na Europa. A procura por roupas era cada vez maior. E, vocês sabem, vocês não são bobos, para se produzir o tecido, é preciso entrelaçar os fios de algodão, entrelaçar os fios de lã. E o equipamento que entrelaça esses fios, formando o tecido, se chama tear. Né? E essa etapa da produção é a tecelagem. Então, no início da primeira revolução industrial, os primeiros teares, eles eram movidos à força humana. Era ali o ser humano manipulando o tear. Logo depois, surge o tear hidráulico, ou seja, o movimento da água fazia com que o tear trabalhasse. Já na primeira revolução industrial, o tear hidráulico. Mas logo depois, James Watt aperfeiçoa a máquina a vapor, inventado por um outro cara, mas o James Watt foi genial ao aprimorar. E aí, o tear, que era, primeiro, movido a energia humana, depois a energia hidráulica, ele passa a ser agora movido à energia do vapor. Ele trabalha com muito mais rapidez e eficiência, ele produz muito mais rápido o tecido. Esse tecido que vai abastecer a indústria têxtil, enfim. Então, veja bem, nós temos, na primeira revolução industrial, a indústria têxtil como protagonista. E a energia física, a energia do vapor, como a grande fonte de energia da primeira revolução industrial. Uma outra coisa importante, pessoal, para comentar com vocês, é que na primeira revolução industrial, na Inglaterra, as indústrias, elas se concentravam, elas se localizavam muito próximo dos rios e próximo das reservas de carvão mineral. Por quê? Tá na cara, galera, do 9º ano, que vocês não são bobos. A energia do vapor, eu obtenho como? Aquecendo a água dentro de uma caldeira. Caldeira é como se fosse uma panela de pressão, mas muito grande, bem grande, do tamanho de uma casa. Caldeira é algo hermeticamente fechado. Você ferve a água ali dentro, a água aprisionada
fábrica, sob pressão, produz o vapor sai pelas tubulações com muita pressão e esse vapor faz a máquina trabalhar. Só que para aquecer essa água era necessário usar carvão mineral. E a Inglaterra, por sorte, ela tinha grandes reservas. A Irlanda, que faz ali parte da Grã-Bretanha, do Reino Unido, a Irlanda tinha grandes reservas de carvão mineral. Então, eles tinham o combustível para aquecer a água, o carvão mineral, e tinham a água nos rios para poder produzir o vapor e fazer as máquinas trabalharem. Então, por isso as fábricas se localizavam, as indústrias, muito próximas aos rios e às reservas de carvão mineral. Aqui, ó, no gráfico, vocês estão vendo um tear manual. Antes, ó, no século XIV, produção familiar. Esse tear aqui transformava os fios de lã, né, os fios de algodão, entrelaçavam, transformando em tecido, mas ele era manual. Esse tear aqui, ele já é movido a vapor, né? E olha o que entra em cena também na primeira Revolução Industrial. Se eu consigo produzir um vapor que movimenta a chaleira em cima do fogão, se eu consigo produzir um vapor que movimenta um tear, basta eu produzir mais calor e mais vapor, mais pressão para botar um trem em movimento, para botar um navio em movimento. E está aqui, ó, o Titanic. O Titanic foi construído lá na Inglaterra, lá em Liverpool, um dos grandes centros industriais ingleses. É Liverpool, Manchester, Londres, e Yorkshire, e tem outros. Bom, para terminar esse ponto aqui, essa primeira parte, vocês devem fazer a seguinte pergunta: por que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a desenvolver a indústria? Ao que se deve o pioneirismo industrial inglês? O que quer dizer pioneirismo? Por que ele foi o primeiro país do mundo a desenvolver a indústria? As razões são simples, são históricas, políticas e econômicas. Durante o período colonial, durante o período do capitalismo colonial, durante o período em que Portugal e Espanha se lançaram no Atlântico e vieram para a América explorar as riquezas minerais, extrair daqui da América o ouro e a prata, esse ouro e essa prata não ficaram em solo português e em solo espanhol. Esse ouro e essa prata só quicava no solo português e no solo espanhol e ia para a Inglaterra. Mas por quê? Por razões diplomáticas, por razões estratégicas, por acordos políticos, os ingleses foram muito mais astutos, muito mais espertos que os espanhóis e franceses, e todo o ouro e a prata extraído das Américas pelos portugueses e pelos espanhóis, na verdade, foram parar na Inglaterra. Esse período é o período em que Karl Marx chama de acumulação primitiva de capital. Ou seja, os ingleses, depois de 200 anos, desde o século XV, XVI e XVII, acumulando ouro e prata, são eles que vão ter depois, já no século XVIII, eles é que terão os recursos materiais, os meios financeiros para dar início à primeira Revolução Industrial. Além da Revolução Gloriosa, que também está aqui. O que foi a Revolução Gloriosa? A burguesia inglesa tomou o poder político para si. O absolutismo monárquico que prevalecia na Europa, ele começou a ruir ali pela Inglaterra. O rei mandava em tudo, em todos. O rei era soberano, era absoluto. E na Inglaterra foi um dos primeiros países do mundo em que a burguesia tomou o poder político para si.
esvaziou o poder do rei. Hoje, vocês sabem disso, a maior parte dos países do mundo que tem rei, que são monarquias, a figura do rei, do monarca, é meramente decorativa. Ele é apenas o chefe de Estado. Mas quem comanda o governo é o parlamento, são os políticos. E isso foi muito importante, né, para que a Inglaterra pudesse desenvolver as tecnologias, investir. Como é que você vai investir num país em que o rei é soberano, absoluto, dono de tudo? Você investe, o cara vai lá e toma. Não tem jeito. Então, a Revolução Gloriosa, ao esvaziar o poder do rei, ao colocar a burguesia inglesa no controle das ações políticas, criou as condições seguras para que eles pudessem investir, inventar e desenvolver a indústria na Inglaterra, que foi o primeiro país do mundo. E para finalizar aqui, ó, o contexto social, êxodo rural, tem essa palavrinha aqui em inglês, incoterms. O que quer dizer isso, pessoal? A Inglaterra, a zona, o meio rural, as comunidades, elas eram comunais, eram divididas, não tinha muro, não tinha cercas nas comunidades rurais. Só que os monarcas ingleses já vinham há muitos anos cercando as propriedades. E agora, nesse período do século XVIII, que está pipocando a Revolução Industrial, mais do que nunca, a monarquia passou ainda mais a cercar as propriedades, a se apropriar delas. Isso fez com que milhares de trabalhadores rurais, perdendo o acesso à terra, perdendo o seu pedaço de terra, migrassem para a cidade. E ao migrar para a cidade, em milhões e milhões, eles se transformaram na mão de obra que a indústria precisava. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Você tem na Inglaterra as condições históricas, as condições políticas, as condições econômicas, as condições demográficas que, em conjunto, propiciaram o pioneirismo industrial inglês. Aqui, ó, ferrovias na Europa em 1840. São essas linhas vermelhas aqui, ó, amarelinhas. Olha a quantidade, como era pouco. Agora, olha 40 anos depois, em 1880, olha a quantidade de ferrovias espalhadas pela Europa num intervalo de apenas 40 anos. Então, a transformação do espaço geográfico foi gigantesca, né? A indústria, ela não inventou as cidades, mas a indústria inventou a metrópole. Eu não tenho a menor dúvida disso. Galera, terminamos a primeira parte. Agora, na segunda, é a segunda Revolução Industrial e a terceira. Abraço!